todos que nos assistem e nos ouvem através da Rede Fé Total FM, plataformas digitais. Decisão da Justiça diz o seguinte: 50% dos ônibus no horário de pico, que é das 6 às 8 da manhã e das 18 às 19 horas, das 6 às 7 da noite, e 35% durante o restante do dia. A gente está aqui no terminal Evangelina Passig, né, Carvalho Passig, e estamos acompanhando a movimentação dos ônibus nesse momento. Chega o circular João Rossi, poucas pessoas, viu, Lincoln, ao contrário do que a gente vê diariamente aqui, pegando o ônibus, né? Acho que o pessoal preferiu outros meios. Muita gente não sabe também, hoje, né? Viu, Samuel, que saiu essa decisão. Também. Exatamente, tem essa questão também do pessoal não saber que os ônibus estão voltando hoje, pelo menos parcialmente. Tentar conversar com algumas pessoas aqui que estão pegando o ônibus. Bom dia, qual que é o nome da senhora? Cleusa. Ô, dona Cleusa, a senhora estava sabendo que os ônibus estão voltando hoje, parcialmente? Não estava sabendo, não. Né? Veio aqui, arriscou para vir trabalhar. Eu ia de táxi, né? Porque eu estava indo a pé. Foi uma economia, então, hein? Isso. Ontem a senhora foi trabalhar de táxi também? Não, fui a pé e voltei a pé. É longe? Nossa, tadinho. Portugal. Nossa, é uma andada, né? No joelho. Tô passando mal. É uma caminhada, hein? Ainda bem que hoje voltou, né? Tá bem, graças a Deus. Precisamos, né? Tá A certo. gente usa isso para trabalhar, né? A senhora concordou com essa paralisação? Por aqui no ônibus, Entra no vem cá, ônibus aí, vem cuidado cá. pra ele não te levar embora aí, hein, Samuel. Bom dia, senhor. Qual que é o nome do senhor? Rinaldo. Eu sou Rinaldo. Tá na expectativa da vacinação? Sim, começa hoje, né? E essa questão aí do pessoal não pagar o vale, hein, rapaz? Tá deixando vocês na mão, né? Do que tá. Tá, né? Compromete o trabalho de vocês, né? A questão já da saúde, vocês estão com medo de trabalhar, né? Por conta da Covid. E agora essa questão salarial também é difícil, né? Com certeza. Coitado dos Já motoristas. fez o cadastramento já Tá pra... tudo pronto. Já tá marcado às 15 horas de hoje para mim tomar vacina. Oh, expectativa boa, hein? Boa. E essa decisão da Justiça de mandar vocês trabalharem parcialmente, o senhor concorda? O pessoal da categoria, como é que aceitou ou não aceitou isso? Sei lá, o que eu posso dizer? Se tem que acatar o que eles mandam, né? Então só isso que eles mandam. Ordem da Justiça tem que acatar, né? Não tem jeito. Não tem jeito. E o senhor vai trabalhar até que horas hoje? Não sei ainda. Não sabe, né? Não sei. Porque está determinado, viu, Lincoln? Só reforçando ao pessoal que no horário de pico, obrigado, agradecer ao senhor aqui, viu? No horário de pico, os ônibus têm que trabalhar 50%. Então é das 6 às 8 da manhã, né? 50%. E das 6 às 7 da noite também, 50%. O restante do dia, 35%. Chama a atenção justamente o fato... Tem ninguém que aí no o terminal, pô. Tá bem vazio, viu? Tá bem vazio, rapaz. Tem quase ninguém aqui no terminal. Poucas pessoas estão chegando aqui, né? A gente vê sempre o terminal aqui lotado, vários ônibus, vários passageiros. Inclusive a superlotação que a gente destacou tanto esse tempo todo, né? Mas que hoje, pelo menos, está bem vazio aqui o terminal do Evangelina Passig, com ônibus parciais só rodando aqui na cidade de Ribeirão Preto. Pedi até pro Fred dar uma geral aqui, Lincoln, e mostrando aqui o terminal para as pessoas. Olha, essa plataforma, que é a plataforma D, ela costuma ficar extremamente cheia, né? Vários ônibus passam por aqui, inclusive... Ainda mais essa hora, né? Exatamente. Jardim Canadá, João Rossi, Shopping Ribeirão Preto, Bonfim Paulista, Nova Aliança, todos passam por essa plataforma aqui, mas hoje, como a gente está mostrando, até pelo fato de, como você lembrou, o pessoal foi surpreendido, talvez, por essa notícia, né, de que os ônibus estão voltando a funcionar, pelo menos que de forma parcial. Ô Samuel, 50% da frota tem que rodar. Essa é a decisão da Justiça, é isso? Isso, exatamente. 50% da frota hoje daria 150 ônibus nos horários de pico, né? A gente passou ali pela rodoviária também, o maior fluxo da rodoviária nesse momento é dos ônibus intermunicipais. Aliás, destacando uma notícia de primeira mão aqui para você, através desses motoristas, e a possibilidade, então, de que os motoristas da São Bento no transporte intermunicipal venham à paralisação. Olha, você que está saindo de casa agora, nós estamos com informações ao vivo do terminal Evangelina Passig, no centro de Ribeirão Preto, principal terminal do transporte público de Ribeirão,
os ônibus estão voltando por determinação da Justiça com 50% da frota. Só que a gente precisa lembrar que já é uma frota reduzida. Então eu me arrisco dizer aqui, Samuel, talvez, né, um motorista possa nos dar a informação precisa, mas eu me arrisco dizer que vai ter um ônibus por linha. Um só por linha. Né? É que o movimento de passageiros está baixo, porque a informação foi de última hora, muita gente não sabe que os ônibus estão voltando, mesmo que parcialmente, e improvisaram outro tipo de transporte. E é aí que a gente vê como as pessoas sofrem. É aí que a gente tem que se colocar no lugar das pessoas. Samuel entrevistou uma senhora que foi a pé para trabalhar na Avenida Portugal, coitadinha. É uma pernada, gente. É um negócio. Há uma possibilidade de ser prorrogado esse lockdown aqui em Ribeirão Preto. A gente tá ficando de olho, né, Nando? Mas há uma possibilidade grande de ser prorrogado, até porque tem feriado. Feriado na quinta. Na quinta-feira, dia 3 de junho. Então é uma situação que pode, né, se arrastar, uma situação que pode ser prolongada. Samuel Prisco continua lá no Terminal Evangelina Passig, e eu quero lembrar também que ontem nós derrubamos na Câmara Municipal o veto do prefeito sobre aquela determinação, aquela lei que obriga as empresas a transportarem os passageiros somente sentados enquanto perdurar a pandemia. O prefeito não quis, não. O prefeito quer que você vá em pé no ônibus, nessa lotação. A Câmara derrubou essa decisão do prefeito e agora a questão deve ser judicializada. Mais uma vez e infelizmente. Diga, Samuel. Nico, eu estou aqui tentar falar com um dos motoristas. Bom dia, meu amigo, ao vivo aqui para a Voz Metropolitana com o Lincoln Fernandes. Pessoal voltando hoje ao trabalho, né? Determinação da Justiça tem que cumprir, né? Não tem outro jeito. Tem que cumprir. Nós só não temos horário, né? Não vamos cumprir horário. Como assim? Só para entender. Não vai cumprir horário. Nós não vamos cumprir horário. Nós temos que andar tranquilos. Não vai ter tabela, entendeu? Não vai ter tabela. Porque nós não recebemos, né? Entendi. Então, por exemplo, isso é ordem do sindicato. Vai andar com a roda presa. Então, o senhor vai... Vamos supor, o senhor está começando agora na linha, e como é que vai funcionar? Não, nós vamos andar tranquilo. Tipo assim, horário de bater, horário terminal e ponto de referência não vai ter, não. Ah, entendi. Se o ônibus passa 7h30, pode não passar. Um ônibus por linha. Um ônibus por linha, então. E o movimento está fraco por enquanto, né? Por enquanto tá. Mais tarde que o pessoal vai, né? Então a gente vai fazer o revezamento entre nós. Todos os motoristas, cada um trabalhar um pouquinho. Entendi. O senhor deve fazer uma carga bem reduzida hoje. Bem reduzida. Todos nós, porque ontem também nós vamos tomar a nossa vacina, né? Graças a Deus, né? Pelo menos uma vitória. Que hora que o senhor vai vacinar hoje? A hora que cada um terminar seu termo de serviço aqui, nós vamos vacinar. Já fez o cadastramento, tudo certinho? Tá tudo pronto, tudo correto. Até porque 11 motoristas já faleceram no transporte público, né? Perdemos vários amigos nossos, entendeu? E o negócio não é brincadeira não. E nós somos linha de frente, estamos batendo de frente aí, não deixamos a população. Só parando porque nós não recebemos nosso salário. Como que está no grupo dos motoristas, da conversa entre vocês, essa questão da falta de pagamento por parte das empresas? Porque vocês rodaram com os ônibus cheios esse tempo todo. A imprensa noticiou isso, né? E de repente, no dia 20, a empresa fala que não vai pagar, aí também tem a questão do salário. Como que vocês encararam isso? Isso aí, particularmente, isso aí fica por conta do nosso sindicato que toma à frente de nós. Nós não temos acesso sobre essas coisas, beleza? Beleza, fechado. Tá, muito bom, obrigado. Qual que é o nome do senhor? É o FM. Ô, senhor FM, obrigado, viu? Um abraço. FM, AM, nós estamos tudo aqui, viu, Lincoln? Já liga no 94.9 aí, o motorista já é FM, não é isso, Samuel? Agora é o seguinte, pelo que ele quis dizer aí, eles não vão rodar, eles vão passear. A determinação do sindicato é que eles vão andar devagar, não vai cumprir horário. Se o ônibus passa às 7, pode dar uma atrasadinha, né, Samuel? Então ele não tem aquela pressão do relógio, pelo que a gente está observando aí. Inclusive, a gente tem aqui uma reclamação. Qual é o nome da senhora? Cleusa. Ô, dona Cleusa, o que a senhora me disse agora com relação à paralisação dos ônibus, por favor? Eu disse que isso é uma pouca vergonha, que eles ganham aí nas bombas às custas dos outros e os motoristas passam fome e falta de pagar melhor para os motoristas que trabalham. Porque eles que vivem sentados sem trabalhar, eles ganham rio de dinheiro.
Verdade. E os É isso aí. coitados motoristas ficam aí sofrendo, levantando de madrugada, passando frio para trabalhar e não tem valor. Quem precisa ter valor não tem. Esses vagabundos de governo, presidente, senador, vereador da cidade. É isso aí mesmo. A voz do Tá povo é a brava, voz de Deus, né, Lincoln? tem que meter a boca mesmo. Tá certa ela. E tá defendendo quem trabalha, né, ô Samuel? Pessoal, exatamente. acorda de madrugada, transporta vidas e não pode ser tratado dessa maneira, né, gente? Não pode ser tratado dessa maneira. E agora um momento que, inclusive, o Fred Ferrares me chama a atenção aqui, Lincoln. Todas as plataformas vazias, nenhum ônibus agora no Evangelina Passig aqui, viu? As plataformas que ficam sempre lotadas, agora não tem nenhum ônibus aqui. O ônibus vai rodar, os ônibus vão circular com a roda presa. Pelo menos é o que deu para entender aí. Ou seja, vão devagar, não tem que cumprir horário. É aquela história. Vão cumprir a decisão judicial, né, o Samuel? Mas não o protocolo de serviço, pelo que eu entendi aí, né, da mensagem que o sindicato passou para a categoria. Né? Então pode acontecer atraso, além de ser um ônibus por linha. Um ônibus por linha. Eu tô vendo ao fundo da imagem, Samuel, um ônibus da aviação São Bento ali passando no entorno do terminal. Você disse que foi procurado por motoristas da aviação São Bento. Aí nós já estamos falando de transporte intermunicipal, né? Exatamente. E os funcionários estão sinalizando para uma paralisação também. Ontem nós fomos procurados, inclusive a informação partiu de 2 motoristas, né, que nos procuraram para dizer o seguinte: olha, os motoristas estão mobilizados da aviação São Bento, não está acontecendo pagamento conforme a empresa deveria fazer, né, informação dos próprios motoristas, e eles iriam procurar o sindicato para ver a possibilidade de uma paralisação, mas a insatisfação por conta dessa falta de pagamento, que segundo os motoristas nos afirmaram ontem, está desagradando muito a categoria, né, Lincoln? É a mesma situação do municipal e do intermunicipal, né? São motoristas, são pais de família, pessoas que trabalharam e têm que receber, infelizmente, não estão tendo o compromisso honrado. Olha lá um ônibus da aviação São Bento passando ali, né? Tá circulando, por enquanto, há uma situação de aparente normalidade, apesar dessa queixa que foi feita aí por 2 motoristas. Aqui em Ribeirão Preto, atenção, 6h37, ó, a gente tá mostrando som e imagem no ar, imagens da área central de Ribeirão Preto, o ônibus da Vila Virgínia ali, ó, passando, é a linha 206, um ônibus por linha, decisão judicial, né, obriga 50% voltarem ao trabalho, 50% da frota volta a circular nesta manhã de quarta-feira, dia 26 de maio de 2021. Ô Samuel, como é que ficou a negociação do sindicato para com as empresas do consórcio pró-urbano, hein? Porque não houve avanço, não houve entendimento no que diz respeito ao pagamento do vale dos motoristas? Exatamente. As empresas se comprometeram, né, a pagar o vale juntamente com o salário agora em junho, mas a categoria não aceitou, né? E por enquanto segue a paralisação. Inclusive ontem nessa reunião no Tribunal Regional do Trabalho, o juiz determinou a volta da greve, parcial da greve, né, por entender que a paralisação não está sendo legal no momento. Então determinou a volta parcial aí dos ônibus, mas a negociação é essa. Pagamento no mês de junho agora, mas não foi aceito pelos motoristas. E amanhã para de novo, né? Mas em razão do lockdown, né? E a não circulação dos ônibus é ruim, obviamente, para as empresas, porque elas perdem a receita, né, ô Samuel? Não tem como arrecadar, porque todo passageiro que embarca, que entra num ônibus, ele paga. Não está viajando de graça. E é dali que as empresas tiram a receita. Então há uma leitura, há uma sinalização para um cenário pior ainda, né? Com o lockdown de 5 dias, né, Samuel? Nós temos uma média aqui em Ribeirão, Lincoln, de 63 mil passageiros por dia transportados durante a pandemia pelos ônibus, né? Daqui da nossa cidade. No final do mês, dá aproximadamente 1 milhão de passageiros que são transportados. Então, um prejuízo muito grande também para as empresas que acabam não arrecadando. Por outro lado, também não tem o desgaste
de ficar rodando com os ônibus. A gente sabe que o itinerário aqui em Ribeirão é bem extenso, né? Nós temos Vila Virgínia, Marquese, Maria da Graça, Fazenda Experimental, enfim, várias linhas que todos os dias levam milhares de passageiros, 63 mil no total. As empresas não arrecadam, mas também não gastam, né? Essa questão. Portanto, estão aí as informações ao vivo com o Samuel Prisco. Vai ter que ter paciência para quem precisar, né, pegar ônibus hoje, né? Pelo que a gente está percebendo, é um ônibus por linha e sem o comprometimento do motorista em cumprir o horário, né? Então ele vai bem devagar, tá entendendo? Pelo que deu para perceber aí, né? Então os motoristas em 50% voltam a trabalhar. Isso por decisão judicial de ontem. E amanhã o transporte público para de novo. Aliás, a cidade inteira vai parar em razão do lockdown, que se estende até segunda-feira, dia 31 de maio, com grande possibilidade de ser esticado até o próximo dia 7 de junho. Vamos torcer para que não, né? Mas os indicadores aí são preocupantes. Samuel, obrigado pela participação. A notícia ao raiar do dia, a notícia na hora, ao vivo, aqui na Voz Metropolitana. Samuel. Valeu, Ligão. Seguimos aqui no Evangelina Passig. Se houver alguma outra informação, trazemos em primeira mão para você, mas por enquanto o panorama é esse. Plataformas vazias, um ônibus por linha, das 6 às 8. 50% de funcionamento no restante do dia. 35% da frota, mas sem um compromisso de horário ou de pontos de chegada, como disse o motorista pra gente, das 6 às 7 da noite, 50% novamente da linha em funcionamento. Deixa eu fazer mais uma pergunta para você, Samuel, antes de desligar aí, porque ontem, lá na Câmara Municipal, né, eu entrei com uma lei obrigando as empresas de ônibus a transportarem os passageiros sentados nesse período de pandemia. Para mais uma medida para tentar amenizar, né, a circulação do vírus aí. Infelizmente, a gente nunca conta com a colaboração da prefeitura e muito menos das empresas. Prefeitura que devia cobrar as empresas do consórcio pró-urbano, fica passando a mão na cabeça dessas empresas. E aí a gente viu o que aconteceu aqui em Ribeirão Preto, né? No transporte público lotado, levando o vírus para os 4 cantos da cidade. Samuel, ontem na Câmara, o prefeito não quis aceitar essa lei. Ele quer que você viaje em pé nos ônibus, entendeu? O prefeito quer que você vá em pé nos ônibus. Então ele vetou a lei. Só que ontem na Câmara, nós derrubamos esse veto. O trâmite agora é a judicialização, ô Samuel? Aí é que dá a tristeza, né? Exatamente, Lincoln. Agora a Prefeitura, com a derrubada do veto da Câmara, a lei é publicada no Diário Oficial. A Câmara tem até 48 horas para fazer essa publicação. Depois é gerada uma ADIM, né, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, já que a Prefeitura vai entrar contra a publicação dessa lei, e quem julga é o Tribunal. Tomara que a Justiça dê favorecimento às pessoas de Ribeirão Preto, até porque, Lincoln, como a gente viu há 2 semanas, 1 semana e meia mais ou menos, quando o prefeito foi andar de ônibus elétrico, ele foi sentado. Foi sentadinho, né? Como é que pode? Os caras gostam de passar vergonha também, né? Vai andar de ônibus elétrico, 1 semana depois para o transporte público. A realidade do nosso transporte público aí. Agora é o seguinte, a prefeitura tem se utilizado de uma artimanha que é ilegal. Porque para não cumprir uma lei que é votada pela Câmara, o prefeito publica um decreto. Isso não vale. A lei se sobrepõe ao decreto. Porque se o prefeito publicar esse decreto, ontem, alguns vereadores já se comprometeram a fazer um decreto para caçar o possível decreto do prefeito. Essa é uma artimanha ilegal que a prefeitura tem se utilizado para não cumprir lei, né, Samuel? Exatamente, uma lei se sobrepõe a um decreto, né? A prefeitura deveria respeitar a legislação e não agir dessa forma, até porque a lei, Lincoln, que você propôs, aliás, outras tantas leis, né? Durante o seu mandato aí, só na pandemia você propôs mais de 60 medidas visando o bem-estar da população durante a pandemia. Essa lei visa o bem-estar do povo, né? O interesse do povo. Então a prefeitura deveria legislar, né? Aprovar a legislação, aliás, que a Câmara propõe em favor do povo e não agir em benefício das empresas como tem feito nesses 5 anos. Impressionante o que a prefeitura tem feito, gente, para proteger essas empresas de ônibus. Olha, chega a ser inacreditável.
inacreditável. A prefeitura vai à justiça para defender aumento de tarifa, vai à justiça para evitar, né, que os passageiros viajem sentados, ou seja, que é todo mundo em pé, vai à justiça para deixar que as empresas diminuam a frota, é tudo contra o povo e tudo pelas empresas. Eu nunca vi isso, Samuel. A prefeitura, através da Transerp, ela tinha que ter um papel de fiscalizar as empresas. Todo mundo está tendo prejuízo. Somente as empresas de ônibus é que não podem ter. Ora, e na época das vacas gordas? As empresas se preocuparam em fazer alguma coisa pela cidade? Por isso eu digo, quando a cidade mais precisou dessas empresas de ônibus, elas viraram as costas pro povo de Ribeirão. Exploram, ganham horrores com o transporte público, desde a década de 80. E quando a cidade mais precisou dessas empresas, elas viraram as costas pro povo, deixou o povo andar em ônibus lotados, estavam um pouco se lixando para a saúde das pessoas. E o coronavírus se espalhou na cidade, com quase 80 mil casos já, muito por causa disso. Há entendimento na justiça. Nós lemos aqui o relatório de um promotor, o Dr. Sebastião, dizendo que não há dúvida que o transporte público é o grande vetor do coronavírus em Ribeirão. E a prefeitura continua protegendo essas empresas. Eu não sei em nome de quê. Não consigo entender, Samuel. Não consigo entender. Até porque, Lincoln, o próprio presidente do sindicato, em mais um pronunciamento ontem, disse o seguinte: senhor prefeito Duarte Nogueira, a questão da falta de pagamento dos funcionários é de sua responsabilidade, porque o senhor é o gestor do transporte aqui em Ribeirão Preto e deveria assumir essa condição. Inclusive, nós chamamos atenção para isso também várias vezes, viu, Lincoln? O prefeito e a prefeitura, a Transerp como um todo, se omitem nessa serviço situação. Essencial. Exatamente, deixando o problema só para as empresas e para os funcionários no intermédio do sindicato. Mas a prefeitura tem responsabilidade disso sim, deveria agir, ter um papel de protagonismo e acabar com essa greve. Mas não, se omite, não participa, né? E além de tudo isso, não tem medidas, atitudes que possam ajudar a transformar essa greve, a cessar essa greve que prejudica eu não consigo entender de ônibus, da população. Eu não consigo entender essa relação da prefeitura com as empresas de ônibus, esse protecionismo que a prefeitura adota às empresas do transporte público de Ribeirão, gente. A gente não está falando de coitadinho, não, a gente está falando de empresa grande, de gente que se enriqueceu em cima do transporte público, em cima do suor das pessoas, dos ribeirão pretanos. Esses caras não são coitadinhos, não. Ah, pelo amor de Deus. Olha como eles tratam os próprios funcionários. Olha os motoristas de ônibus aí, coitados, dirigindo, sendo obrigados a trabalhar sem receber aquilo que é direito deles. Reduziram o salário dos caras. Se eles tratam os funcionários assim, imagina os passageiros. Que é isso? E o prefeito não faz nada. Vai dar voltinha de ônibus elétrico, prefeito. Vai dar voltinha de ônibus elétrico. Que é isso? E outra, aí o prefeito vem a público pra dar uma dura nos motoristas de ônibus, ô Samuel. O prefeito ficou bravo com os motoristas de ônibus, ele não ficou bravo com as empresas. Na manifestação dele, ele ficou bravo com os motoristas. A greve é ilegal. A greve é ilegal, a greve prejudica a população. Ô prefeito, não é a greve que prejudica a população. O que prejudica a população é a sua gestão. Que o senhor nunca deu bola para transporte. O senhor nunca andou de ônibus. Vai dar uma voltinha de ônibus elétrico agora? Ah, tenha paciência. É impressionante, viu? É revoltante, chega a ser revoltante. Não dá para entender essa relação da prefeitura com as empresas de ônibus. Aí você vai nos secretários. Ah, mas eles vão ter prejuízo. Tá todo mundo quebrando aí, ô secretário. Todo mundo quebrando. E a Transerp dorme, né? A Transerp dorme. Parece uma secretaria de enfeite. Que devia estar cobrando melhorias para o transporte público. É uma luta para a gente conseguir aplicar uma melhoria no transporte. É uma luta, gente. Vocês não têm ideia. Esse prefeito que se acha o dono do mundo não cumpre lei. A Câmara aprova a lei. A Câmara aprova as medidas, o prefeito não cumpre.
E ainda ele vem ficar bravo com os motoristas de ônibus. Fique bravo, prefeito, com as empresas. Fique bravo com os patrões que não estão pagando. Vai dar voltinha de ônibus elétrico aí, ó, junto com o povo. Que vergonha, gente. É revoltante isso. Revoltante. Essa conivência que a prefeitura tem com essas empresas de ônibus. E já deu, né? Essas empresas de ônibus em Ribeirão Preto já deu o que tinha que dar. Toda hora esses caras ficam chorando, reclamando. Pessoas que se enriqueceram graças ao suor dos motoristas, dos passageiros, que andam em ônibus lotados todos os dias. Os caras vêm chorar que não tem dinheiro. Vocês exploram o transporte público de Ribeirão desde a década de 80. O lucro! Quando estava tendo lucro, quando estavam enchendo os cofres das empresas, ninguém reclamou, né? Ah, tenha paciência. Ô, Lincoln. Diga. É revoltante. Desculpe o desabafo aí, ô Samuel. Tô aqui com os motoristas, aqui com o Edmilson, tô aqui com um dos motoristas. Vem dar pro pessoal aqui. Oi. O senhor ouviu as declarações do Lincoln. O senhor concorda? Concordo. Por quê? Porque tá muito bagunçado, ninguém faz nada por nós, né? Não tem um banheiro limpo, banheiro tudo sujo, o terminal não tem onde você tomar aquela água decente, o salário nosso tá defasado, faz 2 anos que a gente não tem aumento. Aí é difícil, né? Como é que você trabalha contente? E outra, você sai de casa 3 horas da manhã, você não sabe se você volta. E outra, você não sabe se vai voltar doente, o quê? Você volta com a doença, você tudo bem, você não pega. Você pega aí a sintomática. Aí você tem uma pessoa especial em casa, você passa para ela e você mata ela, mas você não foi culpado. Só que você se sente culpado. E aí? Ninguém vê isso para nós. Exatamente. A prefeitura deveria assumir esse protagonismo, né? Também de... Tá tudo dormindo agora. De ver a condição de vocês e até hoje nada, né? Nunca fizeram nada, né? Não, nunca fizeram nada para nós. Os ônibus sempre andando lotado aí, horário de pico aí a gente anda lotado. A gente vê que o pessoal fica até um pouco emocionado, viu, Lingo? Porque é uma situação que dói na alma, dói na pele deles, porque eles estão todo dia no front, né? E morreram 11. Morreram 11 motoristas. Além dessa isso que a gente sabe, né? Toda, ainda o salário, né, Lincoln? É muito difícil a situação dos motoristas. A gente vê que eles ficam emocionados de falar com a gente aqui, viu? Essas empresas estão enraizadas, como diz a Sônia Maria ali no comentário. Estão sugando o transporte público. É mais do mesmo sempre, cara. É mais... Ai, mudou as empresas de ônibus. Não mudou nada. Mudou nada. Criaram um consórcio entre elas. Aí uma vende pro outro, pertence ao mesmo grupo. Ah, tenha paciência. Se tá ruim assim, pega e vai embora. Vai embora. Não vão fazer falta nenhuma. Não vão fazer falta nenhuma. A cidade não é obrigada a tolerar esse tipo de serviço público. O Ribeirão Pretano paga e paga muito caro, gente. Pelo transporte público. Paga caríssimo. Para ter um transporte péssimo como a gente tem. E a prefeitura é conivente. Eu não sei o que essas empresas têm. Eu não sei. Porque todo prefeito ou prefeita que entra é conivente com esses caras. Eu nunca vi o prefeito, em nenhum pronunciamento, cobrar o consórcio pró-urbano. Nunca. Parece que ele não se sente à vontade. Sabe? Parece que ele não tem isenção em cobrar os caras. O prefeito teve a coragem de criticar os motoristas, de ficar bravo com os motoristas. Ah, pelo amor de Deus, é inacreditável. Inacreditável. E, infelizmente, a cidade tá amarrada a um contrato de 30, 40 anos que fizeram com esses caras aí. Até 2042. Olha aí, 2042, nós estamos em 2021. Até 2042 nós temos que aguentar isso aí, ó. E sabe por que eles fazem isso? Ano passado eles queriam dinheiro da prefeitura. Eles queriam dinheiro da prefeitura. Tá lembrado disso, Samuel? Eles queriam dinheiro da prefeitura. O prefeito mandou o projeto na Câmara, eu era o presidente da Câmara, e o prefeito perdeu de 27-0. 27-0. Tá entendendo? Porque queria mandar dinheiro público, dinheiro da dona de casa, do trabalhador comum, dinheiro do Ribeirão Pretano para essas empresas de ônibus. Todas as empresas quebrando, passando dificuldades, e o prefeito dando privilégio para a empresa de ônibus. Ah, tenha paciência, né? Isso é isenção, prefeito.
Venha a público e se pronuncie. Cobre do consórcio pró-urbano. O senhor não tem coragem de cobrar melhorias do consórcio pró-urbano. O senhor tem sim coragem de criticar motorista, ficar bravo com motorista de ônibus. Cobre do grandão, prefeito. O serviço público é sua obrigação. Serviço público essencial. Transporte público é obrigação da prefeitura. O povo não é obrigado a aguentar isso, não. O senhor foi dar uma voltinha de ônibus elétrico lá no Ribeirão Verde. Por que o senhor não passou no terminal Evangelina Passic? Tá fugindo do povo? Ah, tenha paciência. Vamos lá, Samuel. Inclusive, Lincoln, só para ter um passageiro aqui que está esperando a linha Lagoinha, se não me engano, desde as 5 horas Olha da manhã. isso. Qual que é o nome do senhor? Bom dia, Anderson. Ô, senhor, o senhor está esperando a linha aqui da Lagoinha e não consegue embarcar, isso? Não, na verdade, estou esperando o Canadá, rapaz. Canadá? Mas eu tô sabendo que vai sair agora às 7. Então vou esperar para poder ir pro serviço, que eu trabalho no HC, então é uma linha que eu preciso. O senhor é enfermeiro lá? Não, eu trabalho no hospital, na manutenção, mas Na manutenção? é um serviço essencial. Serviço essencial da mesma forma, né? O senhor foi pego de surpresa também pela greve, né? Lógico, como todo mundo foi pego. E agora também essa questão da volta, assim, o senhor como passageiro, usuário do transporte diariamente, como o senhor está vendo essa questão? Eu tô vendo meio bagunçado, rapaz, que eles não avisaram que ia parar e na hora de voltar também não avisou. Então tá meio bagunçado. Inclusive meu ônibus acabou de chegar, então uma hora que ele saia, né? Pra eu poder chegar lá no horário. Vamos deixar o senhor embarcar então. Obrigado pela entrevista, um bom dia, um bom trabalho pro senhor, viu? Essa é a situação de momento aqui, viu, Lincoln? Também essa questão da comunicação das empresas para os usuários também é nula, viu? Samuel, é impressionante, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas. Coitado desse rapaz, ele tá esperando o ônibus desde as 5 horas da manhã. Aquela senhora, ela saiu de onde para ir a pé até a Avenida Portugal, Samuel? Ela foi a pé. Virgínia. Vila Virgínia, Avenida Portugal, gente. Olha a distância. Olha como que o povo sofre. Você acha que esses caras estão preocupados com essa senhora? Com esse funcionário do HC aí? Tão pouco se lixando. Ela relatou que tinha problema no joelho já. Coitadinha. Coitadinha. Você acha que esses caras estão preocupados com a realidade dessas pessoas aí? Com a realidade desses motoristas? Motoristas quase que chorou. Quase que chorou o nosso microfone. Esses caras só visam lucro. E tá muito claro o posicionamento e o comportamento deles. Não há nenhuma preocupação social. O que essas empresas de ônibus fizeram por Ribeirão Preto até agora? Quando se exigiu delas, né? A construção de mini terminais. Olha só a porcaria que entregaram aí. O motorista acabou de reclamar que não tem nem banheiro para ele ir. Agora, o que me assusta é que todo prefeito ou prefeita que entra é conivente com as empresas de ônibus. Eu nunca vi um prefeito ficar bravo com empresa de ônibus em Ribeirão. É Palocci, é Darcy Vera, é Gasparini, é Nogueira. Eu não sei qual poder que esses caras têm. Sinceramente, eu não sei. A ponto de um prefeito virar público e ficar bravo, criticar motorista e poupar empresário. Ô prefeito, pelo amor de Deus, quem te elegeu foi o povo. Quem te elegeu foi o povo. Pelo amor de Deus, é inadmissível isso. Inadmissível. E vocês acham que é fácil quebrar um contrato com esses caras? Não é. Eles fizeram tudo amarradinho, com a conivência de todo mundo. E aí a gente é obrigado a aguentar até 2042. Nós vamos morrer reclamando. Até 2042 essa porcaria aí de situação. E daqui a pouco vai chegar julho, eles vão querer aumentar o ônibus, viu? Vocês vão ver. Vão querer aumentar a tarifa. Vocês podem ter certeza disso. Vão querer aumentar a tarifa outra vez. E aí sabe o que o prefeito vai fazer, ó? Canetar, né? Canetar. O povo que se lasque. Vamos aumentar a tarifa. Ah, pelo amor de Deus. Ô Lincoln, oi. Geralmente funciona assim. Manda pra Câmara, a Câmara rejeita, ele vai lá. Não passa pela Câmara. Samuel, aumento da tarifa de ônibus não passa pela Câmara. Se tivesse que ser votado pela Câmara,
não teria a tarifa. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Eu fui 2 anos presidente da Câmara. O que caiu lá para essas empresas de ônibus, inclusive o repasse ilegal de 4,5 milhões que o prefeito queria dar para as empresas, não passa. Só que a tarifa, ela não vai à votação, Samuel. É o prefeito que caneta. É uma decisão dele. E vai vir daqui a pouco o aumento. Porque eles vão continuar, os empresários com essa choradeira, vão dizer que estão tendo prejuízo e vão querer aumentar a tarifa de ônibus. Ah, e agora vai ter o ônibus elétrico que está em teste. Aí você vai ver. Passagem de ônibus vai para R$50. Ah, tenha paciência, viu? Vão ficar mais 30 a partir de 2012, 2042. Olha isso, eles amarram a cidade como se fossem donos. Quem não usa o transporte público se acha no direito de decidir por você que usa. E te entrega um serviço até 2040, gente. Como que pode um negócio desse? Quando vai bem, né? O negócio, porque isso aí é negócio. Esses caras não têm preocupação com ninguém, não. Isso aí é negócio. Quando vai bem, eles ficam quietinhos. Porque sempre foi bem. Se tem uma coisa que dá lucro, é transporte público. Porque é um serviço essencial. É um serviço aplicado em cima da necessidade do povo. Olha como que é o transporte público nos grandes centros. Olha a capital, vamos tomar por referência São Paulo, quando pararam os metroviários, aquelas estações lotadas. Ali ninguém tá passeando, ali é necessidade. A mesma coisa desse povo que tá aí, ó. No terminal Evangelina Passig. Então nunca deu prejuízo o transporte público. Os melhores negócios para empresários nesse país são banco e transporte público, porque não dá prejuízo. E esses caras ficam nessa choradeira, querendo dinheiro público para sustentar, para encher seus cofres. Ah, pelo amor de Deus. Enquanto isso, o povo fica se lascando aí. Diga. Inclusive, passou aqui um usuário do transporte público, ele não quis falar com a gente, mas nos deu informação de que mais uma medida trabalhada da população. Ah, mas o lockdown resolve? Não sei. Sinceramente, pelo que a gente viu aqui em Ribeirão, não resolveu nada. Se a gente tivesse uma garantia de algum efeito prático, nós poderíamos até entender. Mas não teve nada. Os caras se acham os sabidões, fecham tudo e o povo que se lasque. Aí volta, tá tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Ô Samuel, vou te liberar aí do terminal, ok, Samuel? Parece que o movimento aumentou um pouquinho, mas pouquinho mesmo, né, ô Samuel? Aumentou. A gente teve agora há pouco 6 ônibus aqui nas plataformas, né? Mas foi o número maior que a gente conseguiu registrar. Mas assim, os ônibus saindo bem vazios, é porque o pessoal foi surpreendido com essa decisão da justiça. Também não houve comunicação por parte das empresas para que os usuários ficassem sabendo que o transporte está, mesmo que parcialmente, restabelecido aqui em Ribeirão. Olha, ô Nando, ô Samuel, só pra gente refletir aqui antes de mudar de assunto. Você já viu em alguma campanha eleitoral, vocês já viram? Algum prefeito... Tira o dedo da frente da imagem. Ó, vocês já viram em alguma campanha eleitoral algum prefeito chegar e prometer, ó, vou mudar o sistema de transporte de Ribeirão? Você já viu, Nando? Não. Eu não vi. Você já viu, Samuel? Hã? Não, eu gostaria, mas... Eu não sei qual o poder que esses caras têm, Samuel. Qual que é o grau de influência? Gente, o transporte de Ribeirão ó, a saúde tá ruim. Vamos lá. Plataforma de campanha, de promessa de candidato. Saúde tá ruim, o candidato fala que vai melhorar, não é isso, Nando? Isso. Educação tá ruim, o candidato fala que vai melhorar. Buraco na rua, o candidato fala que vai tapar os buracos, vai melhorar. Transporte público é ruim, mas ele não fala que vai melhorar. Você já viu isso? Verdade. Porque se ele fala que vai melhorar, ou vai tirar, vai trocar as empresas, é óbvio que ele vai mexer com esse grupo aí, de empresários, né? Eu nunca vi. Você já viu, ô Samuel? Nunca, tô doido pra ver, até porque as pessoas merecem, viu? O povo tá satisfeito com o transporte público? Me parece que não, né? Parece que não. Parece que não. Nem o motorista tá satisfeito, gente. Se os caras tratam os funcionários dessa maneira, imagina o povo. Imagina. Agora, que falta coragem ao prefeito pra cobrar esses caras, falta. O prefeito fica bravo com o consórcio pró-urbano, igual o senhor ficou com os motoristas. Com os coitados dos motoristas aí, ó.
O senhor nem se interessou em saber quantos motoristas pegaram Covid ou morreram por Covid. Ah, tenha dó. É revoltante, viu? Vocês me desculpem o desabafo, mas é revoltante. E tudo que a gente tenta mudar nessa porcaria do transporte público é uma luta enorme. A Câmara teve que derrubar de novo o veto do prefeito, porque o prefeito quer que você viaje em pé, lotado nos ônibus aí. Nos ônibus lotados. A Câmara teve que derrubar a decisão dele, aí vai pra Justiça. Aí fica nisso, fica do jeito que tá aí, ó. Não precisava nem de lei. Se o prefeito tivesse coragem pra agir contra esse consórcio pró-urbano, metia a caneta e mudava isso aí. Mas vem a público pra criticar motorista, pra criticar pai de família. Que é isso, prefeito? Critica esses caras que estão explorando o transporte há tanto tempo. Diga, Nando. O pessoal tá pedindo aqui uma informação, por favor. Das 6 às 8 eles já sabem, mas de tarde não sabem. Então, o quê? E sabe que tem ônibus das 6 às 8. Agora de manhã. E de tarde, pra voltar pra casa. 6 às 7, 50%. E durante o período do resto da manhã, o resto da tarde, 35%. 18, 19? Então de tarde tem menos ônibus ainda, é isso? Menos ônibus ainda, 35%, né? Das 8 agora até às 6 da tarde, 35%. Das 6 da tarde às 7 da noite, aí já temos 50% novamente. Ah, perfeito. Como é que tá o Uber, hein? O motorista por aplicativo. Vamos tentar fazer uma simulação aqui, ô Nando? Vamos. No aplicativo, vamos ver. Nós estamos aqui no Parque Bandeirantes. Isso. Mas escolhe um destino aí, só pra gente fazer uma aferição de preço aqui. Eu tenho aqui o aplicativo. Eu faço aqui, ó. Porque ontem e anteontem, né, o Nando, o pessoal reclamou muito do preço do aplicativo. E a culpa não é do motorista, gente. Isso é ferido pela Uber. Não é isso, Nando? Exatamente. Vai, vou escolher um destino aqui. Vamos lá, vai. Oi, diga. Ó, coloca a rua Campos Salles. Hã? Altura do número 2000. Coloca a rua Campos Salles, altura do número 2000. Que é onde a minha amada, idolatrada mamãe mora. E daí da rádio até a casa da minha mãe costuma dar R$5. R$5,90. Vamos ver como é que tá agora. Vou fazer uma aferição aqui ao vivo aqui. Deixa eu ver se eu sei mexer com esse negócio aqui. Samuel, parece que voltou ao preço normal, ó. O Uber X tá dando R$6,88. É isso? É assim que fala? Uber X? É isso? É. X? Isso. Tem um X. Comfort, R$9,13. Tá vendo, ó? Nesse destino que você... Voltou pra média, então? Voltou pra média. Vamos escolher um outro destino aqui, Nando, pra gente saber? Vamos. Pode ser? Pode. No aplicativo aqui... Eu quero ir lá pra Vila Virgínia. Vila Virgínia. É. Bairro do Lincoln Fernandes. Lá eu quero ir na Euclides da Cunha, lá onde o Gatuno tava roubando fio lá. CSU. Vamos lá, então. CSU... Vila Virgínia. Vamos lá, então. Pera aí que eu vou achar o destino aqui. É o BDS Vila Virgínia, Marco Antônio Saião. R$12,36. Parece que voltou um pouquinho pro preço normal, né? Voltou. Que bom. Hein, ô Samuel? Voltou um pouquinho pro preço normal. Bom, é o que tá aparecendo aqui, ó. Tá vendo? Porque o dinamismo que o